nosso candidato, pré-candidato, a gente tem que ter esse cuidado, não é? Porque a legislação nos cobra que a gente não pode lançar candidato, nem fazer campanha ainda. Mas o nosso pré-candidato à presidência da República, que nos honra muito com sua presença, o professor Mauriase. Militante, revolucionário, comunista, grande lutador, que também vai nessa caminhada a nível nacional. Por isso que a gente tem que somar esses esforços. A presença dele realmente nos honra muito. Ele é membro também do Comitê Central do Partido Comunista Brasileiro. Estaremos realizando, do dia 18 ao dia 21, agora de abril, o nosso Congresso Nacional do Partido Comunista Brasileiro. Com certeza, sairemos muito mais fortes para os embates, não só eleitorais. Porque a eleição é um episódio, é uma forma de luta, é uma maneira que a gente tem de nos colocar para as grandes massas, mas o mais importante é a organização da luta dos trabalhadores, é a organização do movimento sindical, das associações, do poder popular. É essa a nossa afirmação e o fortalecimento, porque nós vamos ter chapa completa, vamos participar, recebemos aqui o PSTU, vamos também receber o pessoal, estamos em conversa, em diálogo, mas realmente o nosso grande desafio é a gente fazer com que o Partido Comunista Brasileiro ocupe os espaços na mídia, ocupe os espaços nas ruas, principalmente, lutando ao lado dos trabalhadores, para que a gente tenha um Brasil melhor, um Brasil socialista. Muito obrigado e uma boa tarde. Eu não preciso me estender muito, é da alegria, da satisfação de fazer uma saudação à pré-candidatura do meu companheiro Miguel Anacleto e do professor Mauriase. O mais importante é saber a proposta que a gente está tentando repassar. Aí a questão do poder popular. Fecho a proposta do poder popular. É importante informar, esclarecer, conscientizar o movimento de massa. Sem trabalho de base não tem, a gente não vai avançar nunca. Tem que construir isso para poder a gente ter possibilidade de transformar essa sociedade em algo bem melhor do que aqui está. Então, dentro dessa proposta, da proposta do Partido Comunista, da defesa do poder popular, do trabalho dirigido ao movimento de massa, nós estamos tranquilamente fechando com isso aí. Para nós é uma honra saudar e apoiar e desejar que vocês tenham pleno êxito na empreitada. E é com imenso prazer que nós, do Coletivo de Mulheres Ana Montenegro, daqui de Pernambuco, saudamos essa pré-candidatura. A gente entende que é um espaço para a gente se colocar, que é inaceitável para qualquer comunista, todo tipo de violência e muito mais a violência contra a mulher, que ela está escondida, silenciada, e aí silenciada por todos que, na maioria das vezes, se escondem com medo das represárias. E aí, comentando com as meninas da juventude agora e do coletivo, é interessante ressaltar que essa última pesquisa do IPEA teve o maior alardo em relação a uma pergunta, que foi a pergunta voltada para o estupro. E hoje, lendo, existiam duas outras perguntas que tinham um peso violento tão forte quanto, e que mais de 50% das pessoas concordaram totalmente que as brigas entre homens e mulheres devem ficar dentro de casa e que nenhuma outra mulher ou outro homem deve se meter nas brigas. E aí a gente tem esse chamado para que dentro do ônibus, dentro de casa, uma vizinha, uma mulher que você não conhece, a gente viu um fato acontecer aqui em Recife, no ônibus de Nova Descoberta, que um policial agride uma mulher com um filho porque simplesmente ela não tinha o dinheiro para pagar a passagem. E todas as pessoas que estão no ônibus, com exceção da mulher que filmou, que foi uma forma de mostrar isso para o povo, as outras pessoas de nenhuma forma se manifestaram. E aí você admitir que você vê e nada a falar para uma mulher que está apanhando de um policial com um filho porque não tem uma passagem para pagar, isso é extremamente inaceitável. E é com essa ideia que nós não aceitamos nenhum tipo de violência, que nós do Coletivo Ana Montenegro viemos saudar essa pré-candidatura e que a gente possa, como a gente já faz, estar construindo dentro do partido e dentro de outros espaços esse grito. Muito obrigada. Boa tarde, camaradas. Para falar em nome da juventude, tentar o que expressar nesse momento. Eu não consegui, esperei realmente o calor do momento para poder falar. É um orgulho muito grande para essa juventude, né, que está se reconstruindo desde 2006, né, que vem crescendo a passos largos e que quer colaborar ativamente nessa campanha eleitoral. É um orgulho muito grande
ter nessa chapa, para pré-candidatura ao governo do Estado, o camarada Miguel Anacleto, que acompanha muito bem a juventude nos cursos de formação, né? Também o camarada Mauriase, a pré-candidatura ao governo federal, né? Que também é um orgulho nosso. Então a juventude está muito, né, convicta e vai atuar ativamente nessa campanha eleitoral, porque é uma honra para a gente, essa juventude, que é do Partido Comunista Brasileiro, né, com seus mais de 90 anos de história, colaborar nessas eleições, que apesar de não ser a atividade prioritária, muitas vezes pensa assim, como já foi colocado, é uma tarefa, né, mas estamos aí, qualquer frente de luta, estamos na frente, né? Estamos nela para lutar, colaborar e tentar mudar esse país. Eles são fundadores, né, junto com outros grandes, de uma oposição, que é a UCS, Unidade Coletiva Sindical, e que hoje lá no nosso movimento assim como o PCB, é um referencial ideológico e ético daquela luta, né? Me filiei ao partido, que também, como eu falei, tem essa bagagem, né, de ser um referencial ideológico e ético na política nacional. Acho muito oportuno, né, o PCB se colocar, porque o momento político nacional é efervescente. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Edilson, da Executiva Nacional do PSOL. Estou aqui com uma comitiva, Albanise, que também é da Executiva Nacional, a companheira Pastena, que é da Executiva Estadual. Vou fazer uma breve saudação, dizer da minha alegria, muito franca, muito verdadeira, de estar no evento do PCB. Eu tenho um carinho especial pelos companheiros do PCB, pela história do PCB. O PCB é um partido que no Brasil ele representa um liame, representa um fio de ligação de muitas gerações de revolucionários que lutaram, que tombaram e que ainda lutam pelas necessárias transformações sociais tão demandadas pela humanidade, né, para que a gente persiga aí o avanço do processo civilizatório. Primeiro, eu queria, evidentemente, agradecer a presença de todo mundo, das representações políticas, sociais, das ONGs presentes, e especialmente a militância do partido que fez esse ato ser realizado, o empenho da militância, e as palavras de incentivo que me foram colocadas aqui, que muito valem para a gente vencer ou tentar vencer esse desafio. É com muita honra que eu vou cumprir essa missão. Nunca fui candidato a nada, é uma experiência nova, mas vou cumpri-la com toda a determinação, com todo o empenho e todo o carinho que for necessário. E é uma honra também ter como companheiro, ser companheiro de chapa de um professor admirável, o Mauriase, que logo depois vai discursar. Então, para mim, eu estou satisfeitíssimo. Eu sei que o desafio é enorme, mas a gente vai cumprir. Diante disso, eu quero dizer que a gente não tem nenhuma ilusão com essa eleição. Por quê? Primeiro que a gente vai enfrentar uma máquina poderosíssima, uma máquina partidária, uma máquina governamental, uma luta extremamente desigual, especialmente no campo dos recursos, e também que a gente está diante de um sistema eleitoral viciado, corrompido, que só favorece aos ricos. Tampouco a gente tem ilusão que as mudanças estruturais que o nosso país necessita passa apenas pelo exercício do voto. Aí pode se perguntar, bom, e para que vocês vão se candidatar? Mas a gente quer ouvir as opiniões, as críticas, as sugestões com o pessoal do mundo da cultura, do mundo da intelectualidade, do mundo acadêmico, os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade. A gente quer criar esse diálogo para não ser ou não aparecer como um papai sabe tudo e dono da verdade. Exatamente por onde a companheira do coletivo Ana Montenegro nos sugeriu. Além de um excelente quadro, né, Miguel Anacleto é um escritor. Quando estávamos no final do ciclo das ditaduras que se abateram sobre o nosso continente, Daniel Vigletti, retornando ao Uruguai, fez um enorme show, e nesse show ia cantar uma música em homenagem à Revolução Sandinista. Revolução Sandinista que Miguel
soube ser solidário mais do que simplesmente com os discursos, né, mas com a sua própria ação solidária. A gente pode até dizer assim, porra, isso não é um sonho, não é uma utopia, a gente pensar que vai conseguir dobrar esse sistema, vai conseguir alcançar. Olha, eu diria assim, ai de nós, ai daquele homem, daquela mulher que não sabe sonhar ou desaprendeu a sonhar. Esse é um desafio que a gente tem a obrigação moral, ética, aqueles que acreditam na humanidade, porque não queremos só disputar a eleição. A gente quer mudar Pernambuco, quer mudar o Brasil, mas quer mudar o mundo. Porque, antes de tudo, somos internacionalistas. Nossa verdadeira pátria não é outra senão a humanidade. Então, não queremos, não nos vamos satisfazer, se assim conseguirmos, em ter um país melhor, em ter um país justo, mas sim toda a humanidade. Veja, o eixo da nossa candidatura nacional à presidência da República está centrado na ideia de construir as condições de um poder popular no Brasil. E para a gente, a construção do poder popular tem meta, tem objetivo, né? O poder popular é o meio necessário para que a gente mude esse país na perspectiva de uma sociedade socialista. O que parte da nossa firme convicção que os problemas desse país, aquilo que constitui os maiores dos nossos problemas, que atinge a classe trabalhadora brasileira e a maioria do nosso povo, não serão resolvidos por mais desenvolvimento do capitalismo. Nós acumulamos o suficiente para chegar nessa firme convicção. Não é desenvolvendo o capitalismo de uma forma ou de outra, com mais mercado ou menos mercado, com mais Estado ou menos Estado, que nós resolveremos as históricas demandas da maioria do povo trabalhador brasileiro. Seja pelo acesso à terra, seja pela questão da educação, da saúde, da moradia. Não é? Como estávamos conversando com o Pedro de Goiânia, né? Está na hora e nós já sabemos que os trabalhadores precisam chegar na frente desse Estado burguês e falar, nós temos uma ideia, nós temos uma proposta para isso, vamos acabar com esse Estado burguês. Porque se o Estado é o Estado, não para resolver saúde, educação, transporte, moradia, mas para poder carregar os recursos para banco, para empreiteira, né, para os grandes monopólios, para isso nós não precisamos desse Estado. E se é por falta, já que eles defendem o Estado mínimo, os comunistas têm uma proposta, o Estado zero. Vamos construir uma sociedade sem Estado, sem classes, superando a ordem capitalista aqui no mundo. Agora, é possível isso no Brasil ou isso não pode um sonho? É possível discutir isso no Brasil hoje? Ou isso é um segredo entre parte dos intelectuais que discutem a teoria, mas que tem que ser guardado a sete chaves para que o povo não entenda? Nós acreditamos que é essencial recuperar na política brasileira uma prática de que aquilo que a gente pensa é aquilo que a gente fala. E aquilo que a gente pensa e fala é aquilo que a gente faz. Eduardo Galeano, grande poeta, escritor dessa América Latina, uruguaio, dizia que no nosso triste continente, a intenção e o gesto andam tão separados que quando se encontram não se reconhecem. Quando a noite parece eterna e o frio nos quebra a alma, quando a vida se perde por nada e o futuro não passa de uma promessa, por vezes nos perguntamos, vale a pena? Quando a classe parece morta e a luta é só uma lembrança, quando os amigos se vão e os abraços se tornam distância, muitas vezes nos perguntamos, ainda vale a pena? Quando a história se torna uma farsa, outubro não é mais que um mês, quando a memória já nos falta e maio se transforma numa festa, nos perguntamos, vale a pena? Mas quando, entre camaradas, nos encontramos e ousamos sonhar de novo futuro, quando a teoria marxista nos aclara a vista e com o povo, ombro a ombro, marchamos, respondemos, sim, vale a pena viver quando se é comunista.